Uhum. Não, com certeza. Eu acho que a realidade é que a gente conhece muito, muito, muito pouco, né? Principalmente sobre a Terra, né? Mas fora da Terra a gente conhece nada, né? Então, a possibilidade de existir alguma outra vida lá fora é possível, com certeza, né? Se dá a quantidade de planetas que existem e a possibilidade de vários deles terem condições ideais para a vida, é completamente possível. Eu acho que o que é mais intrigante ainda não é nem você achar uma bactéria ou alguma coisa parecida com o que a gente tem aqui em Marte, mas é uma forma completamente nova que a gente não imagina como seja de vida, né? Porque a vida na Terra evoluiu por um conjunto de condições, água, DNA, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, principalmente, que formou o que a gente conhece hoje como vida. Mas talvez em outro planeta sejam outros elementos, outras condições que formou vida de uma forma que a gente nem consegue entender, né? Então isso seria uma coisa mais impressionante ainda, né? Você achar alguma coisa que você nem sabe dizer se aquilo está vivo ou não, né? De tão fora do normal que é da nossa realidade. Mas eu acho que é completamente possível e isso provoca essas buscas aí por Elon Musk e vários outros pesquisadores para tentar descobrir se existe vida em Marte e até depois, né? E assim, é fascinante parar para pensar sobre isso, né? Eu acho que é, de certa forma, bastante egoísta a gente achar que a gente está sozinho no mundo, né? Pensando na quantidade de planetas que existem. Então, eu apostaria que a gente consegue achar sim, mas a questão é quão longe, né? Quanto de recursos. A gente tem muitos problemas na Terra já para resolver, né? Então, eu não sei quanto, porque essas missões são super caras também, né? Até que ponto a gente precisa ir lá longe buscar, em vez de resolver as coisas que estão aqui. Mas, com certeza, do ponto de vista científico, completamente intrigante. E voltando para o que você tinha falado antes, né, dessas, de certa forma, revoluções que acontecem na biotecnologia, como o do CRISPR, e de você poder modificar o nosso próprio DNA, isso é uma coisa que já é, de certa forma, realidade, né? A gente viu na China isso aconteceu, né, que fizeram o bebê que modificaram o gene para o HIV e a criança nasceu. E o que é chocante é o quão fácil é, né, mexer nessas técnicas, igual você falou, e tem gente em garagem fazendo isso. Eu lembro que quando eu estava, acho que no meu mestrado, que foi antes do CRISPR, né, que eu queria modificar alguns genes em bactérias, e as pessoas falavam, olha, vai demorar 1 ano, 6 meses para conseguir modificar esse gene, é um processo que demora, dá trabalho. No meu doutorado, que eu usei CRISPR, eu fiz coisa de 10, 100 milhões de modificações por dia. Então é um negócio, tipo, muito, muito, muito fácil e muito acessível. Então é um negócio, tipo, fora do normal, assim. É simples, é barato e é rápido. Então, tipo, você junta isso com essa vontade que as pessoas têm de do it yourself, né, de fazer as coisas em garagem, você tem uma combinação que ao mesmo tempo que é poderosa, é extremamente perigosa, né? Porque você imagina que a chance de uma pessoa modificar um vírus, por exemplo, ali na garagem dele e lançar na natureza, aqui, porque não tem nenhuma condição de segurança, né? É extremamente perigoso. Então isso tem que ser muito discutido, porque assim os potenciais para a gente é gigantesco, né? Mas ao mesmo tempo os riscos que isso traz também são enormes. Então é uma discussão ética, né? E até usado de forma correta, assim, em laboratórios com segurança, também traz questões éticas, né? Será que a gente deveria modificar DNA humano? Talvez para fazer a criança nascer de olho azul e mais inteligente, não, mas e se a pessoa tem uma doença que você sabe que ela vai morrer com 15 anos, né? Você modifica ou não, né? Então, porque ao mesmo tempo que você está salvando a pessoa, você está mexendo com a evolução da humanidade. E a gente entende pouco disso, né? E é um caminho sem volta. Uma vez que você mexeu nisso, não tem volta, né? Então, tipo, até que ponto a gente traz essas tecnologias e usa ela de uma forma inteligente, discutida, e até que ponto a gente tenta reprimir isso, porque tem um lado extremamente perigoso dessas tecnologias. Mas o potencial é enorme, né? As pessoas dizem que acho que igual a eletrônica e computação revolucionou o século passado, esse século vai ser biotecnologia, porque a gente parar para pensar que o DNA foi sequenciado nem 40 anos atrás, a gente nem sabia o que era no DNA 40 anos atrás. Hoje a gente está programando o DNA. Eu, no meu pós-doutorado, eu programava circuitos mesmo, lógicos, né, de computação dentro de uma bactéria e ela responde igual um computador, de certa forma. E isso é coisa de 40 anos de pesquisa. Imagina daqui 100 anos onde a gente vai estar. Eu acho, só complementando isso que você acabou de falar, que esse século, de forma científica, vai ser definido por essa questão da biotecnologia, mas também Uhum. pela astrofísica e astronomia, a questão da energia escura e da matéria escura, né? Aquele negócio Sim, que, isso é porque uma fascinante também, né? o que a gente conhece como realidade, né? Como isso que a gente encosta, enxerga e produz gravidade, sol e massa e Uhum. existência é 5% da existência, né? Ou seja, É muito louco, existe né? um negócio invisível
que a gente não entende absolutamente nada e a gente está. E as pesquisas, porra, existe um financiamento gigantesco para entender o que é essa coisa misteriosa aí que exerce gravidade, enfim, mas que a gente não consegue ver, que compõe a maior Uhum. parte da existência, né? Não, com certeza. Isso, entendendo mais sobre isso, traz avanços enormes também, né? Ondas gravitacionais, esses computadores quânticos, né? Então, é muito louco parar para pensar no quanto a gente não sabe sobre as coisas e o potencial de transformar a sociedade que saber mais sobre isso pode trazer, né? Então, eu acredito mesmo que biotecnologia, do jeito que as coisas estão acelerando, é uma coisa que nos próximos anos vai explodir, assim. E muita gente pensa, assim, para dar outros exemplos, né, que biotecnologia é saúde, né? Você pensa biotecnologia é CRISPR, né? Você modificar genoma humano, mas as aplicações vão muito além disso. Isso que é interessante, porque isso já está acontecendo e é uma coisa que vai transformar o jeito que a gente lida com as coisas, que a gente produz as coisas, vai transformar a nossa economia, né? De uma forma mais sustentável. Acho que para dar um exemplo completamente diferente de saúde, por exemplo, biomateriais, que é uma coisa que eu via acontecendo onde eu trabalhava também. Você parar para pensar concreto, tijolo, é uma coisa pesada, certo? Então, o exército americano, que era quem financiava esse projeto, eles querem ir lá para o meio do Iraque, lá no meio do nada, e construir um prédio, construir uma casa, construir uma pista para pousar um avião. Só que para você fazer isso, você tem que levar concreto, tem que levar tijolos, tem que levar coisas que são pesadas. E o que eles desenvolveram foi um fungo que ele cresce e forma uma estrutura que você molda para ser como se fosse um concreto, certo? Então, tipo, em vez de você levar uma tonelada de cimento, você leva um pedacinho de fungo e cresce ele, que ele forma a estrutura que você quer. Só que por ser vivo, você consegue dar propriedades, e essa que eu acho que é a parte legal, que vai além da saúde, né? Você consegue dar propriedades para materiais que são vivas, né? Enquanto que na produção física que a gente tem hoje de materiais, você não consegue. Então, por exemplo, uma das coisas legais é que esse fungo, quando ele forma o concreto ali, ele se auto-repara, né? Então, se cai uma bomba ali, explode a pista de avião, a pista de avião se auto-recupera, não precisa ninguém ali para tampar o buraco, entendeu? E isso acontece em casa também. Então, tipo, em tecidos, estão fazendo tecidos que se auto-regeneram já. E as aplicações disso não só são sustentáveis, né? Porque você não precisa de petróleo, você não precisa de vários combustíveis fósseis para fazer, mas como tem aplicações que vai transformar o jeito que a gente vive, né? Além da nossa saúde, né? Então, acho que biotecnologia, toda essa parte de astrofísica também, eu acho que vai trazer mudanças. Se a gente sobreviver ao coronavírus, vai trazer mudanças enormes assim no próximo século. E é o aquecimento global. Ciência, galera. Yes, science! Ainda questão em investimento, em pensar no futuro, eu insiro aqui o meu último assunto, ainda dentro desse texto que eu trouxe, o Contra a Besta Fera, que é da questão dos cientistas brasileiros e do investimento. E aí ele traz um dado interessante sobre os investimentos com relação à biomedicina no Brasil e ao coronavírus comparado ao mundo. Os Estados Unidos com 4% do orçamento. E aí eu vou falar em reais porque no fim é o que interessa aqui pra gente. Então, ó, o país norte-americano colocou aí em investimento 32,4 bilhões de reais para estudar e combater o coronavírus. A Alemanha destinou 6,3% do seu orçamento, que dá 12,5 bi. O Reino Unido, 10% do seu orçamento, que dá 11 bi. E o Brasil, 452 milhões de reais, que dá 1,8%. E aí entra uma questão do Brasil, né? Que o Brasil tem uma sorte, entre aspas, que é uma galera que sabe lidar com epidemia, né? Existe dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia o Redivírus, né? Que aglutina pesquisas em virologia e surgiu antes do Bolsonaro, muito por conta da dengue e também do Zika vírus. E aí, muito se fala em recursos que num futuro serão destinados no Ministério da Ciência, uma parte, para a construção de um laboratório, o NB4, que é o nível máximo da biossegurança, que é uma necessidade antiga por conta do nosso amplo ecossistema com a maior floresta tropical do mundo, o que atrai os supervírus, como ebola, não sei se eu vou falar certo, o Marburg e o machupo, que são zoonoses causadoras da febre hemorrágica,
que é muito perigosa. Uhum. O Brasil é um reservatório imenso, né, desses vírus, inclusive aí os especialistas consideram um milagre não ter desencadeado uma epidemia desses agentes na Amazônia. E aí existe um supervírus brasileiro que foi descoberto em 94, que é o sabiá, que causa a tal da febre hemorrágica. Infectou 4 pessoas na década de 90 e matou 2, ou seja, né, aí é bastante letal se a gente for pegar esse número, claro que pequeno, de pessoas infectadas. Só que, e isso aí ficou acho que sumido aí por um tempo e coisa e tal, em fevereiro desse ano um homem morreu de febre hemorrágica, logo no início do coronavírus aí na Europa, e o teste sorológico revelou que o sangue dele tinha um vírus com 90% da similaridade com o sabiá. E aí a gente vai para uma declaração do Átila Yamarino, que virou uma celebridade brasileira, muitos idolatram, outros agora têm hate também, só porque não bateu 1 milhão de mortes, né? Que eram, acho que as pessoas que ficaram torcendo por isso, não sei. Tava torcendo, né? O cara tá E aí ele traz o seguinte, que ele fala que há alguns anos um amigo dele foi atrás e teve um recurso de pesquisa negado sobre um estudo aprofundado do coronavírus, do morcego à época. E aí o texto termina falando que todo investimento nessa questão, nessa área de biomédica e tudo mais, todo investimento nisso retorna de forma benéfica para a sociedade num dado momento. E como é que tá isso, hein, Marcelo? Porque acho que o Brasil, não sei se de fato vai conseguir investir. Essa questão desse super laboratório aí, acho que é interessante. Cara, realmente, é uma coisa que eu, como cientista, e com certeza diversos outros, ficam muito frustrados, né? Porque é ano após ano, né? Acho que a partir de 2010, você vê um gráfico aí do investimento em ciência no Brasil, é uma queda livre ali, né? Tá cortando mesmo e a tendência era só cair. E acho que um grande problema é que uma boa parcela da sociedade não vê o retorno para isso, né? Você fala, nossa, uma pesquisa custa tanto, para que isso importa? Por que eu estou pagando imposto para sustentar essa pesquisa, né? E em momentos como esse atual de pandemia, né, fica um pouco mais claro a importância da pesquisa e do retorno que a ciência pode trazer para um país, né? Não é à toa que países como Estados Unidos, Japão, China investem 3% ou mais do PIB, né? 4% às vezes em ciência e tecnologia, enquanto o Brasil está na casa de 1%, né? Mas é uma coisa que é essencial do ponto de vista de inovação de um país para segurança, para manter as indústrias rodando, você precisa ter pesquisa, você precisa ter inovação. E no Brasil, particularmente, é uma coisa que frustra muito por causa que, primeiro, tem pouco recurso mesmo. Eu vi vários amigos meus ficarem sem bolsa, ficarem sem recurso para terminar o doutorado. Muitos cientistas foram embora do país. Acho que quando eu terminei a graduação, uma boa parcela da minha sala foi para fora, muitos não voltaram, muitos desses que não voltaram nem pretendem voltar mais, porque, infelizmente, a situação aqui não é ideal para fazer pesquisa, né? Que é o que as pessoas chamam de fuga de cérebros, né? Então, você vai voltar para tentar lidar com não ter recurso para fazer um projeto, não ter bolsa para pagar você mesmo, que muitas pessoas ainda vê bolsa como uma esmola, né? Sendo que é um salário de um pesquisador que não tem direito a férias, não tem direito a nada, né? É como essa pessoa paga as contas dela. E não tem. Muita gente acaba começando doutorado de graça, começando pós-doutorado de graça, porque não tem isso. E outra questão que também atrapalha na ciência do Brasil é a questão burocrática, assim, que reagentes no Brasil, particularmente, demoram muito, muito, muito mesmo. E por conta da gente ter pouco investimento em ciência, a gente tem uma desindustrialização, de certa forma, e a gente não tem insumos básicos para fazer ciência. Ou seja, é tudo importado. E demora. Você vai pedir coisas básicas para fazer pesquisa, demora 1 mês para chegar, coisa que nos Estados Unidos demora no máximo 1 dia, no máximo 24 horas. Aqui demora 1 mês. Então, você não consegue competir com umas pessoas dessa, né, com esse nível de burocracia. E até programas do governo, por exemplo, quando eu voltei, ou quando eu estava para voltar, tinha um programa relativamente legal, né, do CNPq, que era para desenvolver testes novos para coronavírus. Então, era uma chamada para você escrever essa proposta, você manda lá, eles avaliam e te dão um resultado para você fazer a pesquisa. Mas o processo demorava 6 meses. E é uma coisa que você prova ontem, né? Você não pode demorar 6 meses para saber, você pode começar a trabalhar desenvolvendo um teste para o coronavírus. Então tem que ser muito, muito, muito rápido e muito mais dinâmico. Então acho que esses são os 2 pontos que assim faz um inferno na vida dos cientistas, né? Que é pouco recurso e muita burocracia para coisas que eram para ser simples. E
a consequência disso a gente está vendo, né? Quer fazer PCR para fazer teste para coronavírus? É caro, tem que importar, as coisas demoram, não tem reagente. E a tendência disso, se não mudar o rumo, é piorar, né? Além de tudo isso,